Hello, meu povo! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você está chegando nesse canal aqui agora, já sabe, se inscreva, dá like e compartilha esse vídeo para geral. Quero agradecer primeiro aos 4.000 inscritos que batemos antes do final do ano, que era uma meta. Valeu muito de coração. E me siga aqui nas redes sociais, descrição de curso, mentorias, minhas redes sociais estão todas aqui embaixo. Me siga lá no Instagram, canoscomk.mendes, tá bom? Olha só, gente. Esses dias atrás eu estava assistindo um vídeo de um youtuber que eu gosto muito brasileiro chamado Jean Lucas, o Jean Luca. E o Jean, ele traz muito casos diferentes da gringa. E ele comenta sobre esses casos, alguns casos bizarros, outros casos prejudiciais. E ele trouxe um caso da Rain Eleanor, tá? Se eu conseguir, eu vou colocar a foto dela aqui pra vocês. Na verdade, a foto não. Vai estar embaçado e o nome dela, porque ela é uma criança, tá? E o que acontece? A mãe, quando teve a Rain em 2019, então hoje ela tem 3 aninhos, ela é uma graça, assim, sabe? A criança. Loirinha, olhinho claro, e faz aquelas peripécias de crianças que a gente acha fofo, lindo. E a mãe fez esse Instagram pra ela, né? Na verdade, um TikTok, pra colocar ali todas as peripécias dela, mostrar o desenvolvimento dela. Eu acho isso muito 10. Acontece que no mundo não temos pessoas tão bacanas assim, e a gente sabe disso, tá? Aqui no Brasil, aí eu vou comentar o caso fazendo um paralelo com a legislação aqui do país e orientações que se tem. A própria Polícia Civil, ela fala que evitar mostrar adultos e crianças, e principalmente crianças, com uniforme, tomando banho, sem vestimentas. Tipo, às vezes você deixa a criança só de fraldinha, alguma coisa, a Polícia Civil pede para não deixar. Por quê? Existem pessoas não tão bem intencionadas, e vocês sabem o que eu tô falando, aquelas pessoas que fazem mal para criança, que é considerado crime no nosso país, essas pessoas mesmas, elas pegam fotos dessas crianças, elas pegam vídeos dessas crianças, elas colocam na dark web e começam a vender essas fotos. Muitas delas, obviamente, dessas pessoas que sentem atração por crianças, e vocês estão entendendo o que eu estou falando, elas vêm mesmo para prejudicar e fazer mal, e outras pessoas utilizam essas fotos, enfim, dados dessas crianças para justamente fazer o tráfico de pessoas, tá? O caso, exemplo mais clássico que a gente tem é da Madeleine McCann, que até hoje é uma incógnita de quem é. Surgiu uma pessoa aí ano passado que poderia ser o cara que matou a Madeleine, mas muitos questionam para que a Madeleine foi raptada, né? E a gente sabe que muitos falam que é para o tráfico de pessoas. Eu não sei se vocês têm esses dados, mas o tráfico de pessoas é o terceiro crime mais lucrativo do mundo, atrás do tráfico de drogas e de armas, tá? Então, muita atenção para adulto e principalmente para as nossas crianças. No nosso país, existe o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vou falar isso primeiro para vocês. A Constituição Federal, ela veio para proteger, né? Lá tem um artigo que fala sobre a proteção da criança e adolescente, e ela dava um prazo aí para a Constituição, né, para a criação do estatuto, de uma lei específica em proteção às crianças. Nosso país tem leis específicas, por exemplo, do Código de Defesa do Consumidor é uma lei específica, proteção do consumidor, o ECA, a gente tem a Maria da Penha, então são leis específicas, tá? E o ECA, eu até coloquei aqui, ele fala, né, que ajuda na proteção das crianças e adolescentes, e no artigo 2 do Estatuto ele fala: considera-se criança para os efeitos desta lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos, tá? E adolescentes aquele entre 12 e 18 anos de idade. Ok? Que elas vão ter a normatização delas, direitos e deveres específicos dentro do Estatuto da criança e do adolescente, certo? Agora, a gente precisa falar de pessoas que, quando fazem mal às crianças, né, quando cometem, né, o crime especificamente, qual que é a punição e aonde ela se encontra no nosso Código Penal, tá? Lá no nosso Código Penal, a gente tem... Só um pouco, gente. Então, no Código Penal, a gente tem chamado crimes contra a dignidade sexual, possuindo um capítulo específico acerca de crimes sexuais contra vulneráveis. As crianças e adolescentes são considerados vulneráveis, tá? Tá lá no 217A, no 218 do Código Penal, 218A do Código Penal, 218B, tá? E a gente tem a figura do artigo 240 do ECA,
Quando fala desse crime cometido contra crianças, ele traz específico lá no seu artigo 240, 241 e por aí vai. Tanto é que esse crime, aí que vocês sabem que eu não posso falar por causa do YouTube, ele tem uma pauta já no Conselho Nacional de Justiça, ou é o Conselho do Senado? Peraí, deixa eu só ver aqui. Eu peguei para trazer aqui para vocês, eu acho que é no Senado, que trata esse crime, que eles querem colocar, fazer uma alteração na lei para colocar esse crime como crime hediondo. O que é um crime hediondo? É de maior potencial ofensivo. É aquela que não tem progressão de regime. A pessoa vai cumprir uma parte da pena em regime integralmente fechado, tá? Então, olha só. Deixa eu pegar aqui. Rapidão. Então, a CCJ, né? Aqui, ó, aprova a inclusão de crimes do que vocês sabem, que eu não posso falar contra a criança, no rol de crimes hediondos, tá? Que são aqueles crimes que são insuscetíveis de graça, anistia, indulto, fiança, que no começo ele é no regime integralmente fechado, beleza? Então, aqui no nosso país, a gente tem uma legislação que pune pessoas que praticam esses crimes, ponto. Você tem lá no ECA e você tem lá no Código Penal Brasileiro artigos específicos, você tem lá um rol de artigos específicos falando sobre isso. E teve a aprovação do CCJ para colocar esse crime como crime hediondo no nosso país. Então, provavelmente, daqui a um tempo a nossa lei vai ser alterada. Até aí, beleza. Mas o que eu quero que vocês entendam a respeito do caso da Rain, Eleanor, né? O nome dela é mais complicadinho. É que é muito bizarro ver, e isso no vídeo do Jean-Luc, que ele mostra vídeos e tudo mais, claro, embaçando o rosto da menor, é que quando você percebe que determinadas fotos e determinados vídeos têm muito salvamento. E alguns que ele destaca é ela comendo cachorro quente, ela comendo pipoca, ela em cima de cavalinho, que para nós, seres normais, sem nenhum tipo de doença mental, vamos dizer assim, né, sem nenhum tipo desse tipo de doença que eu quero falar de fazer mal a alguém, pra gente é lindo, é fofinho, é engraçadinho. Mas o que ficou muito característico foi o excesso de salvamento dessas fotos. E aí a mãe dela, que abriu as redes sociais dela, e a gente sabe que no Brasil menor não pode abrir rede social, então geralmente quem abre essas redes sociais de bebês, de crianças, são os próprios pais. Ela começou a perceber que esse tipo de vídeo dava mais engajamento, ela começou a produzir esses vídeos nesse contexto, sei lá, no cavalinho, comendo e outras coisas em série. E aí ela começou a receber uma enxurrada de críticas de youtubers, da gringa, de tiktokers falando que tem que observar essa criança, né? Que ela não estava sendo uma mãe protetora. E aí ela veio a público dizendo que vive só ela e a filha dela, a Rain, que tudo que ela quer é deixar um bom legado para a Rain, porque como ela é criança, para ela ter um futuro bom, ela já pode ir fazendo publicidades hoje e tudo mais. Acontece, gente, que isso é louvável. Você, né, para algumas pessoas, poxa, eu tô pensando já no futuro dela, ela fazer um dinheiro, ela é uma criança bonita, uma criança engraçadinha e tudo mais. Mas será mesmo até quanto você pode fazer isso com um membro da sua família e achar que isso tá tudo certo? Porque encontrar vídeos da Eleanor, né, na Dark Web, tá? Em sites mesmo, vocês sabem do que eu tô falando de P, começa com P, termina com A infantil, que é crime, e mesmo assim a mãe dela ainda não parou de fazer essa produção de vídeos e tudo mais. A gente tem que começar a pensar muito na proteção das nossas crianças, e os pais, eles são responsáveis. Tem pais que passam do limite, gente. Tem pais que veem que a criança é muito boa no que faz, é muito comunicativa, começa a espizinhar a criança para gravar vídeo, fazer conteúdo, e vocês sabem que isso não pode. Criança, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ela tem que ser uma criança que faça as coisas que ela quer. Tem que ter responsabilidade, claro que tem, mas de fazer coisas que ela realmente está afim de fazer. Ela não pode ser obrigada, ela não pode ser coagida, sob pena até da perda da responsabilidade, os pais do pátrio poder, se chegar a um limite. Né? Tem pais que praticamente exploram os filhos desde a infância. E aí eu fico pensando como que essa criança vai crescer de um modo normal, né? Vamos dizer assim. Se desde que ela entende por gente, desde tenra idade, ela já está em redes sociais, está sendo muito exposta.
Esse caso da Rain, ele é muito, assim, no meu ponto de vista, absurdo, porque a mãe vendo o engajamento de determinados vídeos, e não é engajamento, salvamento, assim, 10, 12, 15, 100, era 1.000, 5.000, 2.000 salvamentos. Ela já devia ter se atentado do tipo, peraí, por que que esse tipo de vídeo tá tendo mais salvamentos do que outros? Ela já devia ter se tocado porque pessoas deram toque nela também a respeito disso. Ela é uma criança que hoje está com quase mais de 17 milhões de seguidores no TikTok. E você percebe que realmente a mãe, ela explora um pouco essa criança, né? Por mais que ela fale, eu quero dar um futuro bom, mas eu acho que tudo tem limite. E ainda mais quando a gente percebe que nesse mundo de internet existem pessoas muito ruins. Então, aqui no Brasil, as crianças são protegidas pelo ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para esse tipo de crime, tem punição no Código Penal brasileiro. Inclusive, a CCJ passou aí, teve uma votação lá na Câmara dos Deputados, enfim, para incluir esse crime como crime hediondo aqui no nosso país, suscetível de graça, anistia, indulto, e começar no regime integralmente fechado, a punição ser muito mais severa e com razão. A gente não sabe quem está do nosso lado, quem pode prejudicar os nossos filhos, então é muito importante que a gente se atente muito para isso, tá? Esses vídeos do Jean, eu gosto muito do Gianluca e esse caso me chocou bastante. Se esse vídeo aqui foi bacana, fez sentido para você, compartilha para geral, se inscreva no canal. Beijo, gente!